Lá, 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 chegou a hora da história. Lá, 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 chegou a hora da história. Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Chegamos a mais um Momento da História. E que delícia ter você aqui conosco no canal. Compartilhe esse momento com seus amiguinhos. Vamos contar até 3, então, para entrar a história que a tia Aracelis preparou ao nosso coração. Vamos lá no 1, 2, 3. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez para ouvir uma história super interessante. E essa história que eu vou contar hoje é a história de um pastor que tinha suas ovelhas. Todos os dias esse pastor pegava suas ovelhas e ia lá para o pasto, caminhava e chegava num verde pasto. E elas todo dia comiam aquele pasto e quando chegava no final do dia, crianças, o que o pastor fazia? Ele pegava as ovelhas, recolhia novamente junto com as outras e levava para o seu lugar de repouso. Quando foi um dia, crianças, esse pastor teve uma surpresa. Todas estavam ali no pasto, comendo aquele pasto, mas uma ovelhinha, de repente, ela pensou assim: mas eu poderia andar mais um pouquinho, sair aqui de perto das outras. E ela foi comendo o pasto de cabecinha baixa e foi indo. E aí ela queria comer um pasto um pouquinho mais longe, sabe? E quando ela viu, crianças, ela estava separada das outras ovelhinhas, das suas amiguinhas. E aí ela estava lá bem sozinha e ela não viu o tempo passar e andou pelas pedras e foi achando pastos diferentes e foi comendo. Mas crianças, de repente chegou o final do dia. E o pastor então, crianças, o que será que ele fez? Quando ele começou a contar as suas ovelhas e foi contando, e conta 1, 2, 3, 4 e foi contando. Quando ele viu, meu Deus, faltava uma ovelha. E agora, o que ele ia fazer? Crianças, sabe o que o pastor fez? Pegou o seu cajado e foi correndo atrás das ovelhas, daquela ovelhinha que faltava. Você já parou para pensar o que aquela ovelhinha passou? A noite já estava caindo e ela não sabia voltar. Eu acredito que ela ficou com muita tristeza, o seu coração ficou apertado e ela ficava ali chamando com a voz fraquinha, mas ninguém ouvia. E o pastor, em contrapartida, continuava caminhando para ver se achava a ovelha e pensava: onde será que essa ovelha se meteu? E lá ia ele com o seu cajado. Mas aquela ovelha, crianças, não teve só tristeza, ela provavelmente teve um pouco de desânimo, porque ela deve ter pensado: e agora está chegando mesmo a noite e o pastor foi embora com as suas ovelhas e não vai mais chegar aqui. Ai, que triste! Ela deve ter sentido muito medo também, crianças. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações em que sentimos medo, tristeza, desânimo? Às vezes estamos procurando um caminho que não é aquele caminho certo e por alguma questão nos sentimos desanimados, desamparados e longe dos olhos do nosso pastor. Mas sabe o que aconteceu, crianças? O pastor com o seu cajado não desistiu, continuou procurando aquela ovelhinha. De repente, lá no meio da mata, das pedras, o que acontece? O pastor avista a sua ovelhinha e ele sai correndo para pegá-la e pega a ovelhinha e abraça ela, coloca em seus ombros e leva ela de volta para estar juntamente com as outras e assim ele poder conduzi-la lá para a sua casa, para onde elas iam passar a noite no seu redil. Crianças, às vezes na nossa vida é assim, podemos nos sentir assim, mas não podemos nos esquecer que nós temos um bom pastor e o nosso bom pastor é Cristo. A palavra de Deus nos ensina em Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Então, crianças, se por algum motivo, algum dia, você se sentir desamparada, desanimada, saiba que você tem um pastor e sempre se lembrando dele,
nós podemos sempre cantar que o nosso bom pastor é Cristo e com ele sempre podemos andar. Que o Senhor continue te abençoando muito. Acabou a história, chegou o momento de dar tchau. Mas segunda que vem temos mais momentos da história. Esperamos por vocês. Tchau!